No ano de 2024, teremos um conjunto de atualizações a nível fiscal. O novo Orçamento Geral do Estado para 2024 acarreta consigo um conjunto de alterações, de atualizações em matéria de IRC, de IRS, de IVA, e neste vídeo concretamente vamos falar sobre uma matéria de IRS. Falaremos de ajudas de custo, a atualização dos seus limites, bem como o montante correspondente à compensação por utilização da viatura própria ao serviço do trabalhador, que também vai sofrer uma atualizações essas que estarão em vigor no dia 1 de janeiro de 2024. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. No site da Certform, em certform.pt, podem encontrar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, quer na forma e-learning, quer na forma live streaming. Em live streaming, os cursos têm uma data de início, com sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real, e no calendário para janeiro de 2024 e seguintes meses vai encontrar as datas das ações dos cursos de formação que irão dar início. Também no site, em e-learning e live streaming, encontrará todos os programas, todos os percursos formativos que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform, com sessões assíncronas, ou seja, a partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e, claro, a partir de qualquer parte do mundo. Também na forma live streaming, com sessões síncronas, sessões em tempo real. E aqui temos as tais datas de início, as quais pode sempre consultar no calendário de formação da Certform, Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre ajudas de custo e os quilómetros, ou seja, o abono de compensação pela utilização da viatura própria ao serviço da entidade patronal. Estes valores vão ser atualizados e em 2024 os novos limites passarão a seguir as seguintes referências que vamos agora referir. Quanto à designação do rendimento, a deslocação em viatura própria do trabalhador, em 2023, o limite por cada quilómetro percorrido era de 36 cêntimos, passará a 40 cêntimos por cada quilómetro. Quanto a ajudas de custo para deslocações no país, portanto deslocações nacionais em Portugal, quando aplicadas aos trabalhadores, passará o limite de 50,20 a 62,75 euros por dia. Isto, obviamente, para ajudas de custo completas, a 100%. Relativamente a ajudas de custo em Portugal, mas destinadas aos órgãos sociais da empresa, mantém-se o limite de 69,19 euros por dia. Não há aqui alteração. Quanto às deslocações ao estrangeiro, ajudas de custo para trabalhadores, o limite passará de 89,35 euros por dia para 148,91 por dia. E relativamente às ajudas de custo para deslocações ao estrangeiro, mas para órgãos sociais, destinadas aos órgãos sociais da empresa, haverá então uma atualização dos 100,24 em vigor em 2023, passará para 167,07 euros por cada dia, por dia, no ano de 2024.
De referir que as ajudas de custo e também a compensação por uso de viatura própria ao serviço de entidade patronal visam compensar os trabalhadores e os órgãos sociais das despesas por si suportadas quando deslocados do seu domicílio necessário ao serviço de entidade empregadora. Assim, a tributação de ajudas de custo pressupõe a deslocação efetiva do beneficiário, tendo por finalidade fazer face aos encargos por estes suportados, nomeadamente com refeições, almoço, jantar, alojamento, a própria deslocação. Para efeitos de IRS, as ajudas de custo e as importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio ao serviço de entidade são consideradas rendimentos do trabalho dependente, ou seja, a denominada categoria A. E excedendo os limites aplicáveis à função pública, estes limites que agora acabei de referir, nomeadamente em 2024, excedendo estes limites, então os limites, o excesso, serão tributados, obviamente, em sede de IRS no âmbito da categoria A. Há direito a ajudas de custo nas locações diárias que se realizem para além de 20 km do domicílio necessário e nas locações por dias sucessivos que se realizem para além de 50 km do domicílio necessário. Ainda a referir que sempre que o abono de ajudas de custo seja aplicado, é obrigatório que exista um mapa com todas as deslocações efetuadas. Deve incluir as datas e horas de partida e chegada, local onde se deslocou e o motivo dessa deslocação. Nomeadamente um motivo, por exemplo, visitar clientes, fornecedores, etc. E deste mapa deverá também constar o valor diário e o total que se recebeu deste abono. O mapa de ajudas de custo deverá ser acompanhado de toda a documentação de despesa na sua forma legal e original, ou seja, as faturas das despesas. Em relação ao abono de compensação por deslocação em viatura própria do trabalhador, deverá ser preenchido um boletim itinerário mensal com indicação, entre outros elementos, da matrícula da viatura, das deslocações feitas nesse mês e respectivas distâncias. Em relação a esses mapas, nós temos aqui um modelo que poderá ser utilizado no âmbito, por exemplo, do Excel para o preenchimento do mapa de ajudas de custo, onde temos aqui os vários dias do mês, o serviço efetuado com direito a ajudas de custo, a localidade onde foi prestado, hora de saída, a hora de chegada, a percentagem de ajuda de custo e o valor que é pago ao trabalhador. Relativamente ao boletim itinerário, um mapa de deslocação em viatura própria, que pode ser também produzido de acordo com o modelo assim referenciado, uma vez que ele contém os requisitos elencados na norma e, portanto, desde a identificação do local de partida ao local de destino, a justificação da viagem, o número de quilómetros percorridos e, como fazia referência anteriormente, o nome do trabalhador, a sua morada, a data e o número fiscal, bem como a identificação da respectiva viatura. Apenas uma breve alusão aqui aos tais mapas, uma vez que para que as ajudas de custo sejam fiscalmente aceites, dedutíveis para efeitos fiscais, ou seja, sejam um gasto considerado para efeitos fiscais e não tenhamos de acrescer a quando da entrega da declaração modelo 22, efetivamente estes mapas terão de ser devidamente produzidos. Quanto a um exemplo que vamos agora ver sobre o pagamento de ajudas de custo, e vamos ver aqui um exemplo que consiste no seguinte: imagine-se a empresa ABC Limitada que paga mensalmente ao funcionário Pedro Silva, que é não casado e não tem dependentes,
uma remuneração mensal de 1.500 euros e um subsídio de alimentação em dinheiro de 8 euros diários. Num determinado mês, constituído por 22 dias úteis de trabalho efetivo, o trabalhador recebeu 2 dias completos de ajudas de custo a 100%, por deslocação em Portugal, e o valor diário foram 70 euros. Aquilo que se pretende é determinar os valores não sujeitos e sujeitos a IRS e a Segurança Social. Então vamos fazer aqui os nossos cálculos com base aqui numa folha de cálculo que nos vai permitir determinar efetivamente qual será, perante estes elementos, o valor líquido que vamos pagar aqui ao trabalhador. Já vimos que o vencimento é de 1.500 euros. Ele tem um subsídio de alimentação. O subsídio de alimentação até 6 euros por dia é considerado não sujeito e acontece que este trabalhador, na base aqui dos dados que acabamos de ver, o mês em causa teria 22 dias úteis e de trabalho efetivo, ou seja, 22 dias de subsídio de alimentação. Todavia, em 2 dias daquele mês foram pagas ajudas de custo a 100% completas e, portanto, essas ajudas de custo já contemplam uma verba para a alimentação do trabalhador. Logo, naqueles dias em que recebeu as ajudas de custo, 2 dias, não vai receber simultaneamente o subsídio de alimentação. Por isso, quando calculo o subsídio de alimentação, multiplico por 20 dias, retirando os 2 dias que vamos já considerar para as ajudas de custo. A verdade é que recebeu 8 euros de subsídio de alimentação. 8 euros acima de 6 euros, porque o limite diário não sujeito para o subsídio de alimentação atualmente, quando pago em dinheiro, é de 6 euros. Já quando pago em ticket ou em cartão de refeição será mais 60% de 6 euros, ou seja, 9,60 euros. Aqui, considerando 6 euros e pagou 8 euros acima de 6 euros, portanto haverá 2 euros que vão estar sujeitos ao IRS e à Segurança Social. 2 euros vezes 20 dias dá 40 euros. Quanto às ajudas de custo, o trabalhador faz deslocações nacionais e acabamos de ver que para as deslocações nacionais dos trabalhadores, o limite a partir de 2024, 1 de janeiro de 2024, passará a ser de 62,75 euros por dia para ajudas de custo a 100%, ajudas de custo completas. Portanto, vamos considerar estes 62,75 euros da seguinte forma. Foram pagos 2 dias de ajudas de custo em que 62,75 euros é considerado não sujeito. Para as empresas da economia privada, os limites consagrados, os valores diários consagrados para a função pública são limites de âmbito fiscal. Valores até aos quais, uma vez pagos, não há tributação em sede IRS, não estarão também sujeitos, não constarão de base de incidência contributiva para efeitos de segurança social. O excedente, sim, o excedente será sujeito ao IRS e à segurança social. Como, na verdade, foram pagos 70 euros, ora, 70 euros acima de 62,75 euros vezes 2 dias será sujeito tanto ao IRS como à Segurança Social. Ajudas de custos nacionais para trabalhadores, parte sujeita. Já a parte não sujeita, vimos há bocado que seriam os 2 dias vezes o limite atualmente instituído, de 62,75 euros. Bom,
temos toda a parcela de rendimentos a que o trabalhador vai ter direito. Agora é uma questão de considerarmos qual será a base para efeitos de IRS. Para efeitos de IRS serão os valores sujeitos, 1.500, mais o subsídio de alimentação sujeito, 40 euros, mais as ajudas de custo sujeitas, 14,50. São estes três valores que serão agora tidos em conta no âmbito da retenção em sede IRS, da retenção na fonte. E qual será a retenção na fonte para 1.554,50? Sabendo que o trabalhador é não casado e não tem dependentes. Utilizamos para o efeito a tabela número 1 do trabalho dependente para não casado sem dependentes. E o valor considerado, vamos relembrar, 1.554,50, vai estar enquadrado na remuneração mensal até 1.600,36, o que significa que terá uma taxa marginal máxima de 28,5% e uma parcela a abater de 191,23. Portanto, vamos enquadrar o trabalhador aqui nesta linha, 28,5% de taxa de IRS, taxa marginal máxima, e 191,23 de parcela a abater. Como é que vamos fazer os nossos cálculos? Aplicando a taxa de 28,5% aos 1.554,50, portanto o valor sujeito, mas vamos subtrair, ou seja, a respectiva parcela a abater de 191,23. 191,23 para abater a este valor. O que significa que o imposto retido serão os 443 menos, eu coloco ali mais porque tenho ali um sinal menos, de 191,23, portanto o imposto retido será 251,80 euros. Haverá que fazer um arredondamento para o euro por defeito, para baixo, portanto vamos considerar 251 euros, assim está instituído na norma. Em termos de segurança social, vamos aplicar 11%, que é a taxa de segurança social que se aplica ao trabalhador, sobre a base de incidência contributiva, que no caso concreto corresponde à mesma parcela que fizemos a aplicação da taxa de IRS. 1.554,50 é assim a base de incidência contributiva para efeitos de segurança social. Temos então os descontos feitos, vamos só colocar a segurança social aqui nesta linha, que fica exatamente como nós pretendemos aqui na configuração do documento. Segurança social, 171 euros de desconto por parte do trabalhador. Ou seja, a partir deste momento, o valor líquido a pagar corresponderá à soma de todos os valores, sujeitos e não sujeitos, o somatório de todos os valores, menos o desconto de IRS, o imposto retido na fonte ao trabalhador, 251 euros, e a parcela da Segurança Social, 171 euros. Há que calcular a taxa efetiva de IRS, assim é obrigatório atualmente, de acordo com o novo modelo de retenção na fonte que estamos atualmente a utilizar. E para calcular a taxa efetiva de IRS, bastará para tal dividir o montante do imposto retido, que são 251 euros, pela base, pelo valor que esteve efetivamente sujeito ao imposto de 1.554,50. A taxa efetiva é de 16,5. Não esquecer que a entidade patronal vai ter de suportar 23,75% sobre o montante
que constituiu base de incidência para efeitos de segurança social de 1.554,50, portanto, a 369,19 € é o montante de segurança social que constitui encargo para com a entidade patronal. Bom, fizemos assim o cálculo do rendimento líquido, valor líquido a pagar ao trabalhador de 1.378, uma vez que o trabalhador efetivamente tem aqui um conjunto de valores a considerar, alguns sujeitos, outros não sujeitos, mas a verdade é que as ajudas de custo tiveram assim a aplicação do tal novo limite que a partir de 2024 começaremos a utilizar de 62,75 €. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.